Lançado em 2005, o Xbox 360 é ainda hoje um dos consoles mais populares da história. Quem vê os resultados obtidos pelo videogame pode até acreditar que a Microsoft teve uma trajetória tranquila no Brasil. Mas a história não é bem assim. Na época do lançamento do Xbox 360, o mercado brasileiro de games era dominado pela pirataria. E para uma empresa sem tradição na indústria de consoles, esse não é exatamente o melhor cenário para começar. Mesmo assim, a Microsoft resolveu comprar a briga. Quase 15 anos depois do lançamento do console e por causa dos esforços da empresa, o Xbox 360 representa um marco na consolidação da cultura gamer no Brasil. Uma empresa sem muita experiência no mundo dos consoles, entrando em um país com um mercado de games bem caótico. Como isso poderia dar certo? Que tipo de cenário a Microsoft enxergou no momento que eles decidiram, vamos trazer o Xbox 360 para cá? Antes ainda do Xbox 360, obviamente, tinha o Xbox, não é nem o One, né? Mas é o Xbox mesmo. É curioso porque eu trabalhava como jornalista, cobria já essa área de games naquela época, e eu lembro que a Microsoft me mandou um Xbox original, mesmo sem ter esse console aqui. Eu estou dizendo isso porque eu acho que já existia no Xbox original a ideia de lançar o console aqui. Mas sei lá, por questões de mercado, não fizeram isso, porque é preciso lembrar, antes do Xbox 360, a indústria legal e formal de games no Brasil era basicamente jogos de computador. Então, dar esse primeiro passo era uma coisa muito difícil e a gente não tinha PlayStation oficialmente no Brasil ainda, sempre teve Sony, mas nunca PlayStation. A Nintendo também não, mas tinha a Microsoft, né? Por que você acha que a Microsoft decidiu começar a competir com Nintendo, com Sega ainda na época, ainda tinha Dreamcast, com Sony? O mercado de consumo sempre foi algo aspiracional para a Microsoft, né? Acho que a Microsoft começou nesse lado mais corporativo, mas uma vez que você acaba conquistando, né, o lado corporativo, ele acaba descendo para as casas. A Microsoft nunca deixou de lado esse lado de consumo, né? Tanto que tinha o Flight Simulator, Age of Empires, jogos para PC, né, muito fortes. E talvez uma das consequências mais lógicas seria por que não entrar nesse outro segmento, que era um segmento muito importante em termos de receita e ao mesmo tempo também um mercado muito formador de opinião, uma vez que você está em contato como consumidor praticamente todos os dias. E você lembra do momento em que foi tomada a decisão, não, vamos lançar o Xbox 360 no Brasil? Quando que o Brasil começou a entrar nessa rota dos mercados do Xbox? Mas o Brasil nunca foi uma prioridade, né, no início dos anos 2000 para essa parte de lançamento de um produto novo. Até porque a complexidade fiscal, contábil, né, toda a questão de pirataria que existia no mercado de games era um impeditivo para uma decisão rápida. Mas eu lembro que todo final de ano, né, e meio do ano, quando existiam as reuniões mais formais de Microsoft com a corporação, havia sempre a necessidade de ampliar o portfólio e uma oportunidade de negócio, né? Porque a gente sempre pedia, mesmo sabendo que tinha um não como resposta. E o Bill Gates anunciou numa das E3 que o Xbox viria para o Brasil. Quando ele fala Brasil, ele dá um sorrisinho. The new countries will include South Africa, Chile, India, Brazil, Poland. Talvez pelo fato de nós, né, brasileiros que trabalhávamos na Microsoft, sempre solicitávamos a vinda, né, do Xbox para o Brasil. E a gente acabou conseguindo aos trancos e barrancos. A Microsoft no Brasil era a marca mais fraca em termos de console, competindo com o Nintendo e com o Sony. E era uma época que o mercado era um limbo, né? E a Microsoft, talvez como player menos importante no cenário nacional, acabou pegando essa bandeira e existe talvez um momento antes de Xbox 360 e depois de Xbox 360.
O Xbox foi oficialmente lançado no Brasil em dezembro de 2006. Mas na prática, o que mudou pra gente? O lançamento do Xbox 360 no Brasil é um divisor de águas da indústria local. Por mais questionado que fosse como um objeto de luxo a R$3.000 em 2006, tem um lado que às vezes algumas pessoas não veem logo de cara, que é a legitimação do mercado. E a Microsoft vive com essa postura de, olha, estamos criando um mercado oficial, né? Custe o que custar. Tanto que a questão de impostos, que é quase um capítulo à parte dentro desse cenário brasileiro, é absurdo, né? Era mais fácil você importar uma máquina de caça-níquel do que importar um videogame. Quando uma empresa como a Microsoft, né, através do Xbox, num mercado difícil, desafiador, como o brasileiro naquela época, que pirateava tudo, os impostos altos e tudo mais, quando mesmo assim ela decide, faz um esforço de trazer o videogame para cá oficialmente, tem todo um trabalho de começar a evangelizar as revendas, de traduzir e localizar os jogos, que alguém precisava fazer. E quando o Xbox faz isso, há um efeito cascata nos outros players da indústria que se sentem mais impelidos a também atuar nesse mercado. Porque até então, se você questionasse, poxa, EA, por que você não vende jogos de videogame no Brasil? Fácil, porque não tem videogame no Brasil. Ali começou a ter. De onde partiu essa iniciativa de ter essas grandes franquias da Microsoft com a localização em português? Conforme o Xbox vinha crescendo em termos de potencial de mercado, nós víamos talvez como uma forma de diferenciar o nosso produto versus o mercado paralelo, talvez trazer uma questão de localização total. E foi com Halo 3, se eu não estou enganado, o primeiro lançamento que foi feito em português, mas foi talvez uma virada de chave que até hoje quem é consumidor surfa no bom sentido, né? Hoje, para você ter um produto aqui no Brasil, a localização full é quase uma obrigação hoje das publishers, mas na época era algo que a Microsoft que virou essa chave. Muito bem, Tim. Alvo destruído. Dentro da sua atuação como jornalista, você teve a oportunidade de testar a primeira unidade do Xbox 360 chegou no Brasil. Como é que foi essa experiência? Foi legal demais, porque assim, foi uma confluência de coisas acontecendo. No mercado de games tem a E3, que basicamente é a feira mais importante, mais relevante de games nos Estados Unidos todo ano, né? Eu vou à E3 desde 2004. Você tem todos os stands lá, né? Activision, Ubisoft e tal. E jornalistas brasileiros raramente iam a essas feiras, então a gente mal conseguia ter acesso aos jogos dessas empresas e a justificativa era, poxa, mas a gente não vende esses jogos no seu país. E por mais que você argumentasse que não, mas mesmo você não vendendo oficialmente, as pessoas ainda jogam o seu jogo lá, isso não era o suficiente, entende? E aí, antes da feira, a gente foi até o escritório da Microsoft para testar o videogame. E aí a gente ficou umas 2 horas jogando tudo isso e o meu sentimento na época foi uma coisa assim, pô, que legal, finalmente eu me sinto, né, depois de ter muitas vezes não ser legitimado como mercado, ali eu comecei a ver isso acontecer. Qual que você acha que é a importância do Xbox 360 pro videogame no Brasil enquanto a cultura do videogame? Eu acho que foi o videogame que ajudou o brasileiro a começar a consumir games de maneira mais sustentável. Então as pessoas começaram a não só comprar o jogo original, mas como a entender a importância de um jogo original. Talvez houvesse muitas pessoas que consumiam jogos de PlayStation 2 sem saber que aquilo era um jogo pirata. Entende isso? Não era nem questão de má intenção ou de querer burlar o sistema. E o Xbox 360, a custo de investimento em marketing e tudo mais, começa a ter esse movimento de conscientização. Do tipo assim, olha, vocês não queriam tanto ter uma indústria legal, legítima, um consumo de games, sabe, jogos em português, com dublagem e tudo mais? Então, isso tem um preço, esse preço é assim que funciona.
Jogos e consoles sendo pirateados, concorrência com fabricantes experientes na indústria de games e um mercado de comportamento imprevisível. Esse era o cenário que a Microsoft encontrou no Brasil quando decidiu lançar seu console oficialmente. Se a situação era tão adversa, por que a gigante americana insistiu em explorar o nosso público consumidor? Conhecendo a empresa e a cultura da empresa, eu acho que eles sabiam o que eles estavam fazendo e o que ia acontecer e as implicações decorrentes do fato de o Xbox 360 ser tão simples de você conseguir piratear. Mas eu acredito que existia ali um plano de longo prazo. E eu creio que, mesmo com essas questões de pirataria e tudo mais e tal, talvez tenha muita gente que hoje consome os jogos de Xbox One legalmente e tudo mais, porque teve o primeiro contato lá no Xbox 360, seja com uma cópia legal ou com uma cópia pirata, né? Então, é certo? Claro que não, né? Mas era o que tinha, né? E acabou gerando esse benefício indireto, né? De popularizar a plataforma. Tem um segundo acontecimento muito importante, muito relevante do Xbox 360 no Brasil, de ser também o primeiro console que passou a ser fabricado aqui, né? Isso também quebrou outros paradigmas, porque até então se encarava essa questão da fabricação local como uma coisa inviável, comercialmente falando, né? Em 2011, a fábrica do Xbox finalmente chegou ao Brasil. 2 dos modelos do 360 começaram a ser fabricados em Manaus, o que ajudou a dar uma bela baixada nos preços do console. Mais uma medida que mudou para sempre o nosso mercado. Xbox 360, agora fabricado no Brasil. Qual foi o momento em que a Microsoft decidiu fazer a fabricação do Xbox 360 aqui no país? A decisão ela foi tomada basicamente logo após o primeiro ano de execução, né, da importação oficial, porque o preço ele era tão alto, né, a questão de carga tributária, que a gente não conseguia brigar com o mercado paralelo, né, e mesmo trazendo de bagagem de mão legal, que era outra forma também de você trazer um videogame para o Brasil de uma maneira legalizada. A única forma de viabilizar seria criar uma planta, né, uma fabricação fora da China. Então foi o único país no mundo, né, a única planta fora da China. Então tem toda uma logística, uma matemática para você viabilizar, mas tinha o benefício fiscal por ser Zona Franca de Manaus, que no final trazia um bom benefício para o consumidor. O Xbox chegou a custar R$800, né? Então versus 3.000, que foi quando a gente acabou lançando, R$800. Olhando o mercado aqui de lojas oficiais, de revendas oficiais que tinham garantia e que também tinham financiamento, que é algo muito importante para nós brasileiros, viabilizou. O Xbox 360, um console de 7ª geração, tinha tecnologia similar ao PlayStation 3 e ao Wii e conseguia concorrer com o PlayStation 2 e outras plataformas mais antigas por ser economicamente viável. Tanto que a Microsoft chegou a ter 90% de market share no Brasil, né, em termos de vendas das revendas oficiais, e a gente minimizou muito a questão da pirataria e do contrabando. Fabricar o Xbox 360 no Brasil foi uma jogada muito corajosa, mas que valeu a pena. Até mesmo a Sony, que dominava o mercado brasileiro na geração de games anterior, seguiu os passos da Microsoft e também abriu uma fábrica por aqui. Mas esta não foi a única ação do projeto da Microsoft para o Brasil. Postos de assistência técnica oficial também foram abertos e disponibilizados por aqui, o que contribuiu para conquistar a confiança dos jogadores que acabaram comprando o aparelho. Que o Xbox 360 revolucionou o mercado de jogos no Brasil já está claro. Mas o que mais esse videogame trouxe de novidade? Vamos abrir esse console e descobrir por que até hoje ele é tão popular aqui no Brasil. Esse modelo é algum modelo específico do 360? É um modelo que vinha com HD de 120 GB de fábrica, que é o modelo chamado modelo Elite. Ele vinha nessa cor preta, diferente dos demais, o modelo tradicional, que vinha na cor branca. É um modelo diferenciado que vem com a capacidade maior da época, né, que é 120 GB.
Essa plaquinha aqui é a plaquinha do wireless do aparelho que sincroniza com os controles. Entendi. Que é uma novidade da época, né? O Xbox ele partiu de um princípio diferente da maioria dos consoles da época, com o Nintendo Wii e o outro, ele teve uma frequência própria de transferência dos controles. Então ele gerou, até hoje, é uma frequência especial que os controles usam, diferente de Wi-Fi e Bluetooth, é uma radiofrequência que só a Microsoft, Só a Microsoft usa. Teve uma grande evolução desde o primeiro Xbox, que ele foi um console que juntou o computador com o videogame, não simplesmente uma plataforma montada, dedicada para o console, e usaram meio que o layout padrão de computador para o videogame. Então aqui a gente vê uma estrutura bem similar à de um computador top de linha da época. É a respeito do layout da placa, que essa placa eu acho que por ser um pouco de pioneirismo, a arquitetura dos componentes, a disposição deles da placa, ficou um pouco de uma forma que prejudicava os aparelhos. Até tanto por isso que quando você remete ao Xbox, quem viveu um pouco na época e conhece um pouco mais o console, sabe que tinha aquele problema das famosas luzes vermelhas. Sim, né? As primeiras unidades do Xbox, elas tinham um problema que o videogame simplesmente parava de funcionar e não tinha conserto. O que acontecia? Por que dava essas luzes? O aparelho, se você pensar como se fosse uma folha de papel, ela tende a envergar. E você vê o ponto que mais tensiona é o ponto no centro. E o ponto do centro é justamente onde eu tenho os dois processadores. E aqui embaixo eu tenho pontos de solda que fazem a ligação do processador com a placa e eles se rompem fácil com o movimento em altas temperaturas. Então, quando ocorre essa dilatação térmica pelo videogame esquentar no uso e tal, como o meio é o ponto que mais dilata e mais se move... O processador e a GPU são os que mais sofrem. Exatamente. Então, principalmente a GPU, porque ela é um componente que esquenta mais do que a CPU. Então, por isso, esse é um dos pontos do defeito do aparelho. O outro ponto também era uma má alocação que diversos aparelhos vinham com uma oxidação prévia, sem ter tido uso até, ele vinha com uma oxidação embaixo do processador gráfico que já fazia com que acontecesse o erro. Para solucionar isso, tem que fazer um retrabalho que é você tirar o processador, colocar esses mais de 1.200 pontos de solda aqui embaixo do processador e soldar ele novamente na placa do aparelho. Apesar do problema das chamadas luzes da morte, o Xbox 360 marca um evento importante para a cultura gamer no Brasil. Foi com este aparelho que os brasileiros experimentaram o Xbox Live pela primeira vez em 2010. A plataforma online, que permite que usuários possam jogar entre si conectados à internet, só apareceu por aqui 8 anos depois de ter sido lançada pela Microsoft nos Estados Unidos. Apesar desse atraso, o serviço colocou o mercado brasileiro no mapa da indústria de games mundial. Em português e com assistência técnica no Brasil, o Xbox Live foi a primeira plataforma com jogabilidade online a dar as caras por aqui. A questão da experiência online para quem joga, ela é muito importante, ela é super relevante. O serviço que nós lançamos, ele estava muito aquém comparado com o mercado americano, mas o mercado americano já tinha pelo menos quase 10 anos, né? E a gente tinha um bebê ainda em fase, né, de crescimento. Mas isso foi uma virada de chave para nós, porque a forma como as pessoas consumiam jogos já naquela época era muito através de todas essas conexões de jogos online, ou seja, estar no Xbox Live, ter acesso a toda a rede de serviços era um diferencial competitivo que nós tínhamos. E trazer toda essa expertise para dentro do ecossistema brasileiro foi meio que uma consequência muito importante para a gente. O acesso a uma plataforma online direto pelo videogame trouxe mudanças em todos os aspectos ligados a esse mercado. Até mesmo a forma como consumimos os jogos mudou.
Eu vejo que o mercado de games cresceu em outras linhas, né? O mobile muito forte, PC retomando também algumas outras coisas, esse fenômeno de esportes, gamification, mas o mercado de console cada vez menos, a importância do canal varejo, que era um dos diferenciais, né, do Xbox 360, para um consumo direto nas lojas online, digital. Então tem essa mudança do consumidor, talvez a falta de investimento da indústria para a gente continuar crescendo da mesma maneira. Eu acho que a gente deu um passo, se não foi para trás, foi lateral. Por que você acha que o Xbox 360 ainda é um console tão popular e tão jogado aqui no Brasil? Eu desenvolvo uma pesquisa chamada Pesquisa Game Brasil e ela, nos últimos 2 anos, o Xbox 360 aparecia como o primeiro console, talvez ele não era o preferido, porque já tem a nova geração, mas ele era mais popular, ou seja, em termos de base instalada. Eu diria que o Brasil sempre foi um país que está uma geração atrás da atual. Então o PlayStation 2, ele foi o grande campeão de vendas, mesmo nos 2, 3 primeiros anos, onde o Xbox 360 e o PlayStation 3 foram lançados. Por uma questão talvez de atraso de base instalada, por uma questão econômica, preço. Talvez essa liderança, né, essa popularidade, ela tende a acabar, né, porque outros consoles da nova geração estão ganhando um pouco mais de relevância, mas nós ficamos aí pelo menos uns 8, 9 anos líderes, mesmo com uma nova geração já surgida há 4, 5 anos atrás. O Xbox 360 mudou o mundo dos games. Ele consolidou uma empresa sem muita experiência como um dos maiores nomes do setor, ele popularizou os jogos online em consoles, ele mudou a forma como consumimos os jogos no Brasil, ele legitimou o nosso mercado para o mundo todo e, principalmente, ele ajudou a afirmar e espalhar uma cultura de consumo sustentável de videogames no Brasil.